Olá, pessoal, tudo bem? A ideia deste curso, né, embora ele seja curto, a ideia deste curso é falar sobre prescrição de suplemento, mas o que cabe a mim é falar sobre os limites de prescrição do nutricionista. Então, ou seja, esse limite desde a quantidade mínima à quantidade máxima que nós podemos consumir, né, e principalmente prescrever para indivíduos praticantes de exercício ou esportista, ou ainda os pacientes da prática clínica. Pois bem, eu gostaria desde o início de convidá-los a entrar no site da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, obviamente uma entidade sem fins lucrativos, e o site é www.abne.org.br, onde vocês vão ter alguns, né, você pode entrar na área de associado, pode se associar, vocês vão encontrar materiais científicos, debates de alguns artigos sobre nutrição esportiva. E aproveito também para vocês nos seguir nas redes sociais, no caso no Instagram, é só digitar lá no Instagram ABNE, e aí vocês vão ter acesso a algumas lives também que nós estamos fazendo, tudo isso, obviamente, ali no Instagram de forma gratuita. Bom, eu gostaria de iniciar também falando que esse aqui é o meu mini currículo, mas que eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma empresa, nenhuma indústria. Bom, vamos lá. A apresentação, né, ela está dividida em 4 grandes tópicos: contextualização do tema, limites mínimos, limites máximos e como identificar as melhores evidências, tá? E depois desses 4, eu coloquei um bônus ali, que vai ser o 5º ponto, para nós discutirmos um pouco mais. Pois bem, o que se sabe é o quê? Que antigamente a caça era essencial para a sobrevivência, né? Nós tínhamos que caçar para conseguir se alimentar, né? Essa foto eu tirei, né, na idade das cavernas aqui, mas obviamente foi lá no Museu de Cera, em Barcelona, em 2012, onde está aqui representada, tá vendo? Um indivíduo caçando, né, aqui uma perna, né, de um animal para conseguir se alimentar, né? Hoje em dia, o que nós vemos? Parece que a internet é essencial para a sobrevivência, né? Olha só, vocês vão ainda pensar, pô, o Gustavo ainda está na época do Orkut, né? Obviamente, isso é uma brincadeira, mas para vocês verem, principalmente agora na época aí da pandemia, o que nós estamos observando, né? Nós estamos observando que o consumo, né, pela internet, o Disque Alimentos, aumentou muito. Inclusive Disque Suplemento, que é essa ideia que nós estamos falando hoje, de suplementação, né? Então, olha aqui, outlet do suplemento, onde, né, você diz que já chega suplemento na sua casa, não apenas o alimento, mas sim o suplemento. E aí eu pergunto para vocês, né, para a gente discutir depois aí, depois do minicurso, os pais, será que eles são os maiores incentivadores? Né? Então é muito comum hoje em dia você ver os pais incentivando os filhos desde o início, né? Não só praticando atividade física, mas consumir determinados alimentos, né? Eu coloco a dúvida, será que os livros dos recordes, né, essas fotos, né, esse menino aqui, olha só, ele é muito famoso, né? Nasceu em 2004, né? Ele entrou no Guinness em 2009, 2010, porque olha os exercícios que ele conseguia fazer, né? Alguém já tentou fazer esse exercício aqui na argola? Meu, é muito difícil, né? E tem esse outro aqui que é o Richard Sandrak, também muito famoso. Esse menino foi conhecido, né, como Little Hercules, né? Porque ele estava acostumado ali a fazer supino, né? Com 8 anos de idade, ele erguia 82 quilos no supino, né? Tem gente aí que não consegue erguer nem 10 de cada lado, né? Então, e aqui ele é mais na idade adulta, né? Você vê a foto aí como é que está. E aí tem a referência do COI, né? Eles publicaram a maior e principal atualização sobre o uso de suplementos em atletas, tá? E essa publicação se deu pela essa referência que está aqui embaixo, em 2018. Então, se vocês digitarem essa referência aqui no Google, por exemplo, vocês vão conseguir ler na íntegra este material. E observa que essa apresentação ela está baseada nesse material, porque é um consenso, né, do Comitê Olímpico Internacional, assim como algumas diretrizes da Anvisa
e ou artigos de qualidade mais superior, pelo qual eu vou mostrar posteriormente. Pois bem, o que o COE mostra para nós? Ele define, né, o que é um suplemento? É um alimento, um componente alimentar, nutriente ou composto não alimentar que é propositalmente ingerido, além da dieta habitual, com o objetivo de melhorar a saúde e ou a performance. E aí, quais são as razões, né, para usar os suplementos? Eu gosto muito desse artigo, né, porque ele avaliou o consumo de suplementos por vários países, e eles colocam o quê? Manutenção da saúde, rotina dietética, melhorar a imunidade, atingir as recomendações, tanto gerais como de energia, e melhorar a performance, tanto em homem quanto em mulheres. Quais são os suplementos mais consumidos no mundo todo? Né? Aí nós destacamos as vitaminas, os minerais, ferro, e aí entre outros, né? Cafeína, creatina, mix de carbo, suplementos proteicos de uma forma geral. Outros estudos, né, mostram que quem prescreve suplemento, olha só, são profissionais da saúde de uma forma geral. E aí entra o quê? Treinadores, médicos por conta própria, os próprios atletas, familiares e amigos. Então você observa que nenhum nutricionista entra aqui como principal profissional que prescreve suplemento. E isso aí é muito grave, né? Principalmente aqui para nós, no Brasil. Quais são os suplementos mais consumidos na academia aqui em Goiânia, né? No caso, eu estou gravando aqui a aula de Goiânia, então eu coloquei esse slide. E é interessante que, principalmente proteínas e aminoácidos, seguido aí da creatina e carnitina, e vitaminas e minerais. Agora, quem prescreve suplementos aqui em Goiânia? Nós, nutricionistas, estamos competindo, né, ali 19%, junto com o professor e instrutor, em torno de 18%, e por conta própria. Então, aí para vocês verem o grande problema, né, que nós, nutricionistas, temos aí que enfrentar e combater dentro do nosso dia a dia e do dia a dia de consultório. Pois bem, precisamos suplementar ou não? O que vocês acham? Alguns aspectos nós sabemos que sim, e aí agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre o tema desta aula. Pois bem, esse artigo ele foi publicado em 2008, ele é muito interessante porque ele mostra a quantidade de suplementos e de países que são contaminados com esteroides anabólicos. Então veja só, o top ali na lista é a Holanda, ou seja, 25% praticamente dos suplementos vendidos na Holanda, eles são contaminados, seguido da Áustria, Reino Unido e Estados Unidos, né? Então é muito comum aqui no Brasil a gente ouvir, né, de pessoas e nutricionistas mal informados que o melhor suplemento é aquele que vem do exterior, principalmente dos Estados Unidos. Isso está completamente errado, né? Esse artigo aqui mostra claramente, o Brasil nem está aqui na lista, né? Então esse é um dos grandes problemas e um dos principais produtos relacionados à perda de peso está aí, são os que mais são contaminados. Pois bem, né, para a gente falar um pouquinho mais de lei, né, nós temos que seguir as resoluções do Conselho Federal de Nutrição, né, essa lei, queira nós ou não nós, ela é muito importante para nós na prática clínica, e essa lei aqui, né, do CFN de 656/2020, uma lei recente, né, agora do ano passado, e mostrando que a norma contempla a prescrição de produtos manipulados, isentos de prescrição, e mantém algumas coisas da diretriz que estão descritas no anexo 1, 2, e eu vou falar até o anexo 3 e 4. E aí vocês vão entender o porquê. E aí, o que a Anvisa também coloca para nós, ele lembra a nós, né, que nós devemos prescrever no máximo até os limites da UL, né? O que seria isso? Que é o nível superior tolerável de ingestão. Que quem passa isso para a gente é o NAP, né, que são as DRIs. Depois eu vou mostrar para vocês o link onde vocês podem acessar para atingir, para buscar, né, quais são o mínimo de um suplemento de um nutriente e o máximo que nós podemos prescrever. Entretanto, eu vou colocar os principais aqui na apresentação para ficar um pouco mais didático para nós, né? Então, o anexo 1, que eu comentei, ele lista os principais alimentos, né, os suplementos autorizados
exceto aqueles que são indicados para lactente e o criança, né? Porque eu não vou ficar falando desses, até pelo qual a apresentação é mais voltada ao exercício físico. E aí, o anexo 2, ele fala mais voltado ao quê? Então, aos indivíduos que são lactentes e crianças. Então, quais são os limites mínimos, né? Dada essa introdução, quais são os limites mínimos, né, que nós podemos prescrever de alguns suplementos? Então, esse aqui é o que a Anvisa, né, ali no anexo 3 da Anvisa, né, da lei de 28 de 2018, trouxe para nós qual é o limite mínimo. Então, veja só, né, e aqui tem os grupos populacionais, né, aqui nessa coluna, mostra os grupos populacionais, aqui na terceira coluna, então 0 a 6 meses, 7 a 11 meses, 1 a 3 anos, 4 a 8 anos, e aí vai, né, e aqui o indivíduo adulto, por exemplo, né, e aí tem gestante, lactante, enfim. Então aqui se vamos considerar o indivíduo adulto, né, o quanto que ele tem que consumir de proteína, né, e aí vai, né, para tudo, né? Proteína, então aqui tem EPA e DHA, né? Quantos miligramas, né, de EPA e DHA, quanto de vitamina C, quanto de colina. Então lembra que isso aqui é o limite mínimo, né? Cobre, cálcio, selênio. Então e aí a gente vai, lisina, então aminoácidos, ou seja, vitaminas e minerais de uma forma completa. Tá? E aqui tem outros aminoácidos, ó. Então, tanto os aminoácidos essenciais como aqueles não essenciais. Outros, né, aqui que a Anvisa coloca nessa lei, são as substâncias bioativas. Então, veja bem, cafeína, tá vendo? Você pega aqui um indivíduo adulto, 75 miligramas, né? O mínimo ali, que sabe-se que é tranquilo, né? Mas observa que cafeína, por exemplo, para criança, não tem dose recomendada, né? O mínimo ali. Coenzima Q10, idem, também não tem. E aí, assim como vários outros, né? Zeaxantina, astaxantina, que muitos utilizam para suplementação, aqueles esportes que utilizam mais da visão, né? Tipo futebolista, por exemplo, o goleiro, por exemplo, né? Jogador de basquete, golfe, enfim. Então, ainda não tem dose recomendada, né? Mínima. Outros, né, são algumas enzimas, como a fitase e a lactase, né, que já tem prescrição aqui para adulto, então a gente sabe já quanto, né, de, por exemplo, fitase, FTU seria 190, né? E unidade formadora de colônia, a mesma coisa para lactase, 4.500. E aí fica mais fácil de nutricionista seguir de forma padronizada e descrever isso em prontuário, que é muito importante. Agora, saindo, né, um pouco, né, dessa parte de limites mínimos, mas eu acho que o que a gente mais se interessa são os limites máximos. E dentro dos limites máximos, a Anvisa também traz para nós, durante a prática clínica, esse anexo 4. Por que ele é bacana? Veja só, ele lista os limites máximos de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e também probióticos, que não podem ser ultrapassados pelos suplementos alimentares na recomendação diária, tanto de consumo e por grupo populacional, tá? Então veja só que interessante. Essa diretriz aqui, então, né, vou pegar aqui, por exemplo, o EPA e DHA, tá vendo? Eles colocam 2.000 miligramas, já tem uma recomendação máxima. Colina, 3.000 e pouco. Vitamina C, tá vendo? Ó, 1.900 miligramas, que na verdade é o quê? A UL da vitamina C, 2 gramas, né? São de 2 gramas. Ou 2.000 miligramas. Tá? E aí vai como outros, né? Vitamina D2, em torno de 50 microgramas, que o nutricionista pode prescrever, ácido pantotênico, biotina, riboflavina, então, ou seja, vitamina B1, B2. E aí, esse outro slide aqui mostra mais algumas outras vitaminas, também mostrando a UL, e aí, ó, zinco, né, que agora é muito utilizado, né, durante a pandemia, né, em torno de 30, né, miligrama, que é a dose máxima. Magnésio também está sendo muito suplementado hoje em dia, né? Então vou destacar um pouco, ó, em torno de 350 miligramas, cromo 250 miligramas, leucina ó, em torno de 6 gramas, né, que a gente pode suplementar, e aí vai todos os outros.
né? Então aqui também tem alguns outros nutrientes. E aqui as substâncias bioativas, né? Que o nutricionista talvez possa se interessar um pouquinho mais, né? Então veja só. Alguns de vocês podem pensar assim, por que que aqui está, né, colocando cafeína 200 miligramas, né, sendo que a gente pode atingir aí até 300. Porque isso aqui é a quantidade que pode também ser colocada no suplemento, tá? Então, porque também a pessoa consome da alimentação, tá bom? Então, tem que fazer esse cálculo aí. A coenzima Q10 em torno de 200 miligramas, licopeno a 8 miligramas, luteína 20 miligramas e a asantina 3, a lisina, né, vem aqui do alho em torno de 3, ácido clorogênico 0,12, e aí teria que fazer o cálculo para quanto você vai prescrever para o paciente. Essa lista é muito bacana, né? Essa no anexo aqui já 7, por quê? Porque ele mostra para cada grama de proteína quantos miligramas de cada aminoácido tem que ter, certo? Então depois eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo muito rápido da leucina, né? Por que leucina eu vou destacar bastante ela? Porque é o principal aminoácido, né? Hoje em dia se fala muito da leucina, existem vários suplementos aí no mercado, e se fala muito da leucina, mas a gente tem que fazer o cálculo, né, o nutricionista, o quanto que os nossos clientes, né, ou atletas, praticantes de atividade física, consomem de leucina, né, já que ela é o principal aminoácido relacionado à síntese proteica, né, já adianto que não necessariamente aumenta a massa muscular, mas que é responsável pela síntese proteica, né, ativar ali o eixo PI3K-AKT-mTOR, de síntese proteica, a gente vai fazer o cálculo com a leucina, né? Como que o nutricionista faz o cálculo, né, para atingir a quantidade de leucina recomendada por um indivíduo, por exemplo, adulto. E aí o conselho, né, o CFN também traz nessa lei 656, né, que eu já falei em 2020, algumas diretrizes para nós seguirmos. Por exemplo, a prescrição dietética de suplemento alimentar pelo nutricionista inclui, obviamente, alguns nutrientes, substâncias bioativas, enzimas, prebiótico, probiótico, produtos apícolas, né, como mel, própolis, geleia real e o pólen, e alguns novos alimentos e novos ingredientes, ou aqueles que estão autorizados pela Anvisa para comercialização, né? E eles podem ser vendidos, né, de forma isolada ou combinada junto com outro nutriente. Eles também podem estar descrito, né, como medicamento isento, né, de prescrição, né, e aí destaco aqueles, quais seriam esses? Seriam aqueles polivitamínicos, poliminerais, né, ou aminoácidos isolados, né, por exemplo, a leucina, glicina, e aí vai, tá? E aí, então, o que o conselho coloca também, né, que o nutricionista, ele pode prescrever produtos, né, saindo desses industrializados, o nutricionista também pode prescrever produtos, né, suplementos manipulados. E aí que são isentos de prescrição médica, né? E eles estão contemplados também nesta resolução. E aí eu vou mostrar para vocês quais são eles, né? E aí, olha só que interessante, né? Um glossário aqui que o CFN coloca para nós. Primeiro, né, item aqui do glossário são alimento com alegação de propriedade, obviamente, para a saúde, né? Essa alegação de propriedade de saúde é aquela que afirma, tanto sugere, ou que implica na existência o quê? Da relação de um alimento ou determinado nutriente ou ingrediente com alguma doença, ou com alguma condição relacionada à saúde, ou com alguma condição relacionada ao aumento da performance ou recuperação muscular. O item 2 fala de alimento com alegação de propriedade funcional. Veja só, então essa alegação de propriedade funcional é aquela relativa ao papel metabólico, fisiológico de um nutriente ou não nutriente, que serve para algumas funções no organismo. O terceiro refere-se àqueles que são derivados de fonte vegetal, né? Então, o que eles colocam quanto a isso? É um produto da extração da planta medicinal, fresca ou da droga vegetal que contém as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, podendo ocorrer na forma de extrato, de óleo, e ele ser volátil ou não, de cera, exudato e outras formas. Já a droga vegetal, que é o item 4, o que eles colocam? Aí entra as plantas medicinais,
ela é em sua forma total ou em partes, que contemplam as substâncias responsáveis pela ação terapêutica após os processos de coleta e ou colheita, estabilização, quando aplicável, secagem, podendo estar tanto na forma íntegra, rasurada, triturada, pulverizada, liofilizada, né? Essas são as formas pelos quais a gente consome. Então, assim, as plantas inteiras ou as suas partes, né, elas geralmente o quê? Estão de uma forma mais seca, né? Não necessariamente liofilizada, mas na forma seca. E não processada. Então, elas podem estar íntegras ou fragmentadas, mas também na forma de goma, de resina, de bussulate, látex, de cera e em pó, né, para ser colocado, por exemplo, em cápsula. Forma farmacêutica, né, o estado final da apresentação dos princípios ativos farmacêuticos, possui, então, após uma ou mais operações farmacêuticas executadas, né? E aqui é aquele mais clássico que a gente consome, que eu falei anteriormente, né? Ele já está na forma farmacêutica, né? Na pronto ali para ser utilizada. O insumo, né, que é o item 6, ele fala da matéria-prima empregada na preparação de fórmulas magistrais e oficiais. O item 7 fala de medicamento isento de prescrição, que são aqueles que eu também já comentei, são a base de polivitamínico e poliminerais, ou aminoácidos ou proteínas intactas. Também entra aqui nesse caso aqueles que podem ser isolados ou, né, se for um suplemento proteico íntegro, né, uma proteína íntegra. Também cita no item 8 os novos alimentos e novos ingredientes, que são aqueles alimentos, substâncias sem histórico de consumo no país, ou alimento com substância que já são consumidas e que venha a ser adicionada ou utilizada em quantidades muito, né, superior às atualmente observadas nos alimentos de um indivíduo que tem aquela dieta habitual, né? Vou dar um exemplo aqui, o que entraria, né? Por exemplo, baru, né? O baru se consome muito aqui na região, em Goiás, por exemplo, em outras regiões também, do Cerrado. É um produto típico, né, do Cerrado. E aí, hoje em dia, o que? Além de comer o baru, né, já existe, por exemplo, o óleo de baru, né, que já é suplementado. E aí que entra efetivamente isso aqui que eu acabei de falar, né, que está aqui o óleo fixo, um óleo não vegetal, não volátil, desculpa, geralmente líquido a temperatura ambiente, predominantemente constituído por triacilgliceróis com ácidos graxos diferentes ou idênticos, né? E aí aqui entra vários suplementos. Planta medicinal, né? Aqui também entra de espécie vegetal cultivada ou não cultivada, com propósito, obviamente, terapêutico. O item 9, posologia, né? E descreve a dose, né? Obviamente, de um medicamento, intervalo de administração e o quanto que vai durar essa suplementação. Preparação magistral no item 12, aqui entra o que? Aquela obtida em farmácia, aplicando-se boa prática de manipulação a partir de prescrições, desculpa, de profissionais habilitados ou indicados pelo farmacêutico e com solicitação de compra, dispensado ao usuário o responsável que estabelece a relação de prescrição farmacêutica usuário. Probiótico, né, entra aqui no item 13, que é um micro-organismo vivo, né, todo mundo já sabe, quando administrado em qualquer em quantidade adequada, confere o quê? Benefício à saúde do indivíduo. O item aqui 14 é substância bioativa, então entra aqui os nutrientes e não nutrientes, que são normalmente consumidos, né, como componente de um alimento, que possui alguma ação metabólica ou fisiológica específica num organismo do humano, né? Então, essas são esses itens, né, que os 14 itens, né, principais aqui do anexo, né, que o glossário engloba, e aqui está a referência, né, do anexo, do CFN, e aqui está a referência pelo qual eles utilizaram. Pois bem, e aí, o que essa norma, né, também complementa, né, que nós não devemos deixar de esquecer, é que a prescrição dietética de suplemento, né, o nutricionista, para atingir a quantidade máxima, ele deve sempre ir atrás do quê? Da UL descrita pela DRI, né? E aí, o que seria a UL, né? É um nível superior tolerável de ingestão. Para quê? Para vários nutrientes.
E aí, como que vocês vão procurar isso? Então, isso aqui é uma tarefinha, né, que vocês têm que fazer, né, um nutricionista deve fazer isso na prática clínica, acessar o site, né, digitar aí no Google, né, na busca aí no seu browser, nep.edu, e aí você consegue procurar ali em DRI, né, na OL, e aí você acha qual que é o limite superior tolerável de gestão, pelo qual o indivíduo vai ingerir determinado nutriente e não tem nenhum efeito colateral baseado na sua faixa etária e sexo, gênero sexual. Pois bem, também, esse aqui é um exemplo, tá, do site da NEP, tá vendo aqui, eu tirei a foto aqui da tela para ficar fácil para vocês, então, nep.edu, e aí, vocês entrando no site, por exemplo, vocês vão ver aqui a vitamina D, né, a vitamina D hoje é muito consumida por atletas, então vocês observam aqui, ó, vamos pegar aqui um indivíduo com, vamos pensar aqui com 28 anos de idade, um atleta, né? 28 anos de idade, tá aqui, homem, né? 28 anos de idade, então ele vai estar aqui nessa faixa etária, então ele pode consumir até aqui, ó, 50 microgramas por dia de vitamina D, né? E aí você tem, ó, por exemplo, a cálcio, 2,5 grama por dia, ou seja, 2.500 miligramas, né, de cálcio. É até interessante falar aqui a questão do cálcio, porque o brasileiro, né, a ingestão média de cálcio do brasileiro é em torno de 600 miligramas. Olha só, o limite máximo ali que nós podemos atingir é em torno de 2.500 miligramas. Eu falo por mim, eu consumo em média 1.800 a 2.200 miligramas de cálcio por dia, né, pela quantidade de derivados lácteos que eu consumo. Então, esse aqui é um exemplo que o nutricionista deve seguir, principalmente aqueles nutricionistas que já chegam no consultório recebendo uma suplementação e ou pelo qual você está pensando em suplementá-la. Outros nutrientes que também são interessantes aqui, o exemplo que eu coloquei, né, que niacina, vitamina B6, folato, colina, vitamina C, vitamina E e selênio. Vamos pegar aqui a vitamina C, né? Agora vamos pegar uma mulher, por exemplo, que tem aqui mais de 70 anos, né? Então, você pega uma mulher mais de 70 anos, vitamina C, ó, 2.000. Então, 2 gramas, né? Ou 2.000 miligramas de vitamina C é o L da vitamina C, né? Acima disso, você pode ter efeitos colaterais, como, por exemplo, diarreia osmótica, né, acúmulo, né, sobrecarga renal, enfim. Pois bem, né, eu destaquei esses aspectos aqui que o CFN coloca para nós, aonde ele coloca o quê? Tá, e se eu quero prescrever um alimento, um nutriente que não tem aqui na UL, né, não tem na DRI, nem o limite mínimo, nem o limite máximo de ingestão, né, pelo NEP aqui, .edu. Não tem, não existe. E aí o que o nutricionista tem que fazer? E aí o CFN, né, ele tem uma brecha para nós nessa lei, nessa resolução, desculpa, mostrando que nesses aspectos tem uma saída. Qual é ela? Então, em alguns casos não contemplados, considerar critérios de eficácia e segurança com alto grau de evidência científica. E aí eu vou mostrar para vocês na prática vários exemplos de como é uma melhor evidência científica, tá? E aí aqui eu vou colocar um exemplo, ó. O que mais eles colocam? Respeitar as listas de constituintes autorizados para o uso em suplementos alimentares previstas no anexo da Anvisa e suas atualizações e insumos autorizados pela Anvisa para comercialização, disponíveis em farmácia de manipulação, na prescrição de enzima, indicar a atividade enzimática em unidade e na de probiótico em unidade formadora de colônia. Então, diante dessas leis, olha só, eu vou mostrar para vocês de forma prática, né? Se você está precisando saber determinado nutriente, você não consegue identificar, né, o limite aí, seja mínimo ou máximo, tem que ir para a literatura, tem que estudar. Né? Eu costumo brincar, sentar a bunda na cadeira, entrar no PubMed e estudar e buscar artigos de maior nível de evidência. Pois bem, vamos então na prática ver isso. O consenso do COI, né, pelo qual nós já conversamos sobre a referência dele hoje, mais uma vez eu coloco aqui no rodapé do slide, ele mostra claramente quais são esses níveis de evidência.
Então, olha só, aqui no pico da pirâmide, que seria o melhor, seriam as meta-análises e revisões sistemáticas. Então, olha só, o exemplo, né, que eles colocam. Então, escala de evidências para suplementos. Geral. Como geral? Nós temos essa pergunta. Nós queremos saber, o suplemento, ele funciona? Como que ele funciona? Qual o melhor protocolo? Qual o melhor tipo de evento? Como evento, assim, ele é bom para indivíduos praticantes de corrida? É bom durante o indivíduo, quando ele faz musculação? Quando é melhor? Né? Então, a meta-análise ela pode responder isso. Além disso, a meta-análise, um objetivo mais específico, ele também ajuda. Por exemplo, esse protocolo de suplemento aumentou a performance numa natação de 400 metros, numa maratona, né? Será que, se é muito específico, por exemplo, aí você vai para estudo controlado de corte, caso controle, estudos transversais e alguns relatos de caso que também pode ser incorporado, só que observa que o nível de evidência vai caindo, tá? E também, menos usado para fornecer evidências sobre a performance física. Então, olha só. Então, se nós estamos falando aqui de nutrição, né, para saber de um determinado suplemento, nós devemos buscar na literatura as meta-análises, revisões sistemáticas e estudos controlados. E aí eu vou mostrar para vocês quais são eles. Então, por exemplo, muito específico, o que entraria aqui? Qual a pergunta que você tem para saber de um suplemento? O suplemento, ele aumenta a performance na minha maratona em ambiente quente e úmido? Quando eu também tomo cafeína, por exemplo? Então, saindo de tudo isso, né, como eu falei, então, estudo controlado, meta-análise e revisão sistemática, e agora você tem algumas ideias e hipóteses preliminares, né? Aqui são aqueles artigos de opinião, editorial, uma anedota. Então, por exemplo, o que é o suplemento? Como ele pode alterar o metabolismo? Pode ser útil para esportes de competição ou de treino? Né? E são aqueles suplementos, geralmente, que são identificados precocemente e que ainda não têm estudos. Tá? Então, esses têm baixíssimo nível de evidência. E vocês não devem utilizar na prática clínica. Então, esse slide aqui serve... A gente poderia encerrar aqui a aula, né? Para mostrar para vocês o quê? Quais artigos vocês vão buscar. Então, vocês têm que ir direto aqui nesses aqui, ó, meta-análise, revisão sistemática e estudos controlados. Mas eu vou dar um pouco de exemplo para vocês. Essa meta-análise aqui, por exemplo, não tem a ver com exercício, mas eu coloquei de propósito para ser uma meta-análise mais ampla, que saiu em 2020, 2020 foi publicado esse artigo na Clinical Nutrition. Primeiro, Clinical Nutrition, uma das melhores revistas na área de nutrição aplicada, né, do mundo, e essa meta-análise mostrou o efeito do probiótico em constipação, eles queriam ver. Então, quais os critérios que os indivíduos utilizaram, né, os pesquisadores utilizaram? Tinha que ser participante maior de 18 anos, tinha que ter o critério de, obviamente, de ser constipado, a intervenção era com alguma espécie de cepa de probiótico, a comparação tinha que ser com placebo ou grupo controle, tinha que ter, e as características clínicas que eles queriam ver é o quê? A frequência de fezes, frequência da evacuação, a forma de aplicação, quais os critérios que eles utilizaram. O estudo tinha que ser apenas estudos controlados e randomizados, e estudo que crossover, né? Então, estudo cruzado, então o mesmo indivíduo que recebeu placebo, ele recebeu probiótico e vice-versa. E poderiam também ser estudos de grupos paralelos, não necessariamente cruzados, né? Então, um grupo recebeu uma intervenção do início até o final e o outro grupo também a intervenção do início até o final, sem necessariamente cruzar os indivíduos. E aí, o que o estudo mostrou? Né? Como se avalia essa meta-análise? Olha só. Está vendo que cada coluna dessa aqui é um estudo. E por que ela é interessante? Aqui ao lado direito, cada um tem uma pergunta. Ó. Teve risco na randomização? A alocação dos grupos foi adequada? O cegamento, houve cegamento por parte dos indivíduos? A avaliação do cegamento foi correta? Teve algum dado incompleto? Os dados de selecionar os pacientes foi adequado? E aí observa que alguns estão positivos, né? Então aqueles estudos que estão tudo positivo em verde apresentam maior nível de evidência, né? E os indivíduos que estão, por exemplo, com
interrogação em amarelinho, que eles não estão claros. E os que estão em vermelho são que eles não responderam. Então, são estudos mais duvidosos, ou melhor, com uma qualidade científica um pouco mais baixa. Então, aqui nessa meta-análise, o que eles colocaram? Tá? Eles colocaram uma figura, na figura A, todos os estudos que eles incluíram na meta-análise. No caso, que foram 15 estudos. E eles observaram, tá vendo aqui na estrela, aqui no diagrama, mostrando que quando ele está para o lado direito, aqui, né, acima do zero, significa que ele teve um efeito positivo, por exemplo, para a constipação. Né? Teve um efeito positivo. Né? Quando você pega a média de todos os estudos, ó, ele traça uma linha, os estudos que estão mais para cá, então eles conseguem ver, ó, teve uma média, ele foi melhor, favorece o uso de probiótico, tá vendo? Se tivesse desse lado esquerdo, né, favorece o grupo controle, ou seja, não teria efeito. Então, como está aqui para o lado direito, ó, favorece a suplementação de probiótico. Só que vocês podem estar perguntando, mas qual a cepa? São todas as cepas de probiótico? E aí o estudo mostra isso. Olha só. Tá vendo? Ó, para a cepa aqui, ó, de Bifidobacterium lactis, por exemplo, apenas 3 estudos foram incluídos. Eles mostraram efeito positivo na constipação. A Bifidobacterium alum também não teve efeito. Bifidobacterium reuteri, só um estudo foi incluído na meta-análise. E aí teve um único estudo efeito positivo. Então, será que dá para a gente, né? Muitas pessoas falam assim, eu li uma meta-análise falando que suplementar com probiótico é bom para constipação. Tá, mas espera aí, qual a cepa de probiótico? Aí a pessoa foi ver lá, foi um probiótico, por exemplo, aqui, ó, Lactobacillus casei. Ó, somente um estudo e o resultado foi negativo. Aí a pessoa fala, estou suplementando com Lactobacillus casei, vai ser bom para minha constipação. Eu não vou ter desconforto durante o exercício daí. Não, essa meta-análise não mostrou isso. Na média, lembra, todos os estudos juntos, o estudo foi positivo para a constipação. Mas Lactobacillus casei parece que não é bom para a constipação, pelo menos para essa meta-análise. Agora, também não dá para tirar o resultado falando que Lactobacillus casei não serve para constipação. Por quê? Porque a meta-análise incluiu apenas um estudo. Né? Então, esses critérios o quê? Lembra que eu coloquei lá na pirâmide? Não é porque a meta-análise está mostrando que ela teve um resultado positivo para probiótico que você vai sair suplementando os pacientes ou atletas. Você tem que entrar na meta-análise e ler qual a cepa, qual a duração do estudo. Teve estudo positivo? Mas é igual aqui o Lactobacillus reuteri, só que só incluiu um estudo. Será que baseado em um único estudo você já pode suplementar os seus pacientes? Né? Então é isso que tem que ser levado em consideração na prática clínica, ou seja, tem que estudar. Um outro exemplo é o ácido ursólico. Por exemplo, o ácido ursólico, nesse estudo publicado em 2014 por indivíduos coreanos, eles observaram que 450 miligramas de ácido ursólico associado com musculação por 8 semanas foi capaz de reduzir a adiposidade e aumentar o marcador sanguíneo irisina, que é associado com o aumento do gasto energético. Pois bem, só que esse estudo aqui não controlou a dieta, esse estudo não foi randomizado, então, ou seja, será que ele é confiável? Será que realmente o ácido ursólico emagrece e aumenta o gasto energético? Né? Então, baseado nisso, nós realizamos um estudo no nosso grupo, onde nós fizemos um estudo duplo cego, né, com um grupo placebo, onde nós oferecemos, né, 1,6 gramas por quilo de peso de proteína, né, os indivíduos consumiam isso de proteína ao longo do dia, por 8 semanas, e a gente suplementou eles com ácido ursólico, 450 miligramas por dia. E o que nós observamos? Não houve diferença na adiposidade corporal, e quando nós fomos observar a adesão ao treino, foi mais de 95%, tanto a adesão quanto a suplementação ao treino, mas a massa muscular e a força muscular não teve nenhuma diferença. Então, ou seja, suplementar com ácido ursólico, além de não perder gordura, né, porque o nosso estudo foi controlado, indivíduos adultos que já faziam musculação, com alimentação adequada, né, a gente suplementou a mais, né, com ácido ursólico, não teve efeito. Mas o nosso estudo foi muito mais bem controlado.
né? Então, esse estudo coreano ele tem várias fases. Então, são estudos desse tipo que a gente deve buscar na literatura. Outro exemplo, por exemplo, as vitaminas, né? Será que elas são energéticas? Então, esse aqui é o metabolismo, né, de macronutrientes, mostrando que algumas vitaminas, principalmente o complexo B e vitamina C, participam aqui do ciclo de Krebs, né, na sua metabolização, para gerar energia, né? E aí, dentro disso, a betalanina é um dos suplementos, né? Mas será que existe recomendação? Né? A Anvisa, né, já liberou ela para nós utilizarmos na prática clínica, mas quanto utilizar? Então, veja só, tinha um estudo aqui antigo de 2014 mostrando que, né, nessa revisão, que 6,4 gramas por dia de betalanina por 4 semanas tem um efeito importante para melhorar a performance. Só que aí, em 2016, 2 anos depois, saiu uma meta-análise, né, aqui do meu amigo do Brian, pessoal aqui de São Paulo, do Hamilton, Bruno Galano. Então, eles mostrando que em qual que é a duração do exercício que é melhor. Né? E aqui eles colocam, ó, principalmente aí os exercícios, né, com intensidades mais curtas, né, eles parecem ser um pouco melhores. No tipo de exercício também, aquele exercício mais intenso, né? E também pode ser exercício com intensidade aqui mais tanto intermitente quanto contínua, né? Então, qual que é o protocolo de suplementação que essa meta-análise, revisão sistemática mostra? A dose é aproximadamente de 65 miligramas por quilo de peso do indivíduo, né? Então, distribuída em 0,8 a 1,6 grama a cada 3, 4 horas, mais ou menos essa dose, e a duração em torno aí de 10, 12 semanas para ter um efeito bacana. Então, a creatina é um outro exemplo, né? Esse consenso aqui também publicado no Medicine Science, in Sports and Exercise, de 2016, mostra como suplementar com creatina, e esse outro estudo aqui, idoso, também mostra isso. Como, né? Os consensos, eles têm um nível de evidência muito alto, né? Como eles colocam? O que você pode fazer a fase de saturação para suplementar com creatina, né? 20 gramas dividido em 4 vezes ao longo do dia, de 5, 5, 5, 5 gramas na primeira semana, e a fase de manutenção, 5 gramas todos os dias. Entretanto, por exemplo, a Anvisa aqui no Brasil só pode permitir que o indivíduo, né, que coloque no rótulo que o indivíduo pode consumir 3 gramas de creatina por dia, né? Então, essa é uma outra forma de suplementação. Você não precisa fazer essa fase de saturação. Você pode consumir 3 gramas de creatina todos os dias, né? E aí, quanto? Né? Essa referência mostra. Não precisa parar. Pode começar a suplementar e suplementar a longo prazo, tá? Entretanto, olha só o limite de recomendação, né? Então, olha só, você viu a dose ali, ou é 3 gramas por dia, né, ou 5 gramas por dia, ou faz aquela fase de saturação na primeira semana, 20 gramas, ou consome, né, depois da fase de manutenção ali, 3 ou 5 gramas. Só que tem um relato de caso, esse indivíduo, né, jovem bodybuilder de 22 anos, nos últimos 4 meses, sabe o que ele fez? Ao invés dele consumir, né, 20 gramas ali na primeira semana de creatina, dividido em 4 de 5 gramas, né, na primeira semana, o indivíduo ele consumiu 80 gramas de creatina 4 vezes, dividido em 4 vezes. Então, ao invés dele consumir 4 de 5 gramas, ele consumiu 4 de 20 gramas. O que aconteceu? Olha só, ele teve uma necrose muscular, o músculo hiperidratou, né, tanto, por quê? Porque a ideia da creatina, né, é hiperidratar o músculo, né, não vou falar sobre como a creatina age aqui, porque a gente não tem tempo, mas vocês estão tendo palestras aí, né, aulas, conteúdo sobre isso. Mas o que aconteceu? O indivíduo então consumiu 80 gramas de creatina no dia, ele hiperidratou o músculo, né? Olha só o tamanho do músculo dele. E aí o que aconteceu foi que o indivíduo teve essa necrose. Também tem estudo, né, aqui do nosso grupo mostrando que a creatina também pode amplificar o sinal aqui de captação de glicose, tanto via glúteo como a MPK, e a glicose entraria de uma forma mais rápida dentro da célula. E como que seria isso de uma forma mais didática para vocês verem, né? Então é mais ou menos assim, ó. A insulina, né, ela chega, né, ela liga aqui ao seu receptor, tá vendo? E aqui são os glúteos.
né? A bolinha vermelha aqui, a azul são os glúteos indo para a membrana, e a bolinha vermelha são a glicose entrando para dentro da célula, tanto no músculo aqui quanto no tecido adiposo. Tá? Outras referências, né, mostra para nós, por exemplo, em relacionadas às proteínas, né? Porque a gente pode falar assim, tá, hoje em dia muito está se falando, lembra que eu falei lá atrás, da leucina. Só que como fazer o cálculo da leucina, né? Se a gente, né, pegar o exemplo ali da leucina em si, então, ó, o que a DRI, a Anvisa coloca para nós? Que a cada grama de proteína nós devemos consumir 59 miligramas de leucina, assim como a dose de alguns outros aminoácidos. Mas como a leucina é o principal aminoácido relacionado à síntese proteica, né, e todo mundo deseja ganhar massa muscular, como que eu faço na prática clínica o cálculo da leucina? Não necessariamente eu vou suplementar, né, mas qual que é o cálculo para ver se está atingindo da alimentação, tá ok, né? Não precisaria suplementar, e nem de forma isolada a leucina. Você pode suplementar na forma de whey, na outras, leite em pó, né? E aí, olha só, o que os estudos mostram um pouco. Quando compara whey, soja e caseína, realmente parece que o whey, né, por ter uma quantidade bastante importante de leucina, ele aumenta mais a síntese proteica. Quando compara o whey isolado e concentrado, tá vendo que não tem efeito no pico da leucina, né? Tanto faz chegar mais rápido ou mais devagar a leucina ali no seu sangue, né? Não importa o quê, né? Você tem que trabalhar também com o paciente a questão de custo, né? Já que a gente está falando de limite, também tem um limite na questão do custo, né? E aí, o que os estudos mostram, então? Será que se associar a dieta balanceada com leucina potencializa a síntese proteica? Os estudos mostram que não. Então, esse estudo aqui é do pessoal de Londrina, né, mostrando que, do colega meu, o Andrew, eles mostrando que suplementar com leucina em indivíduos jovens, né, quando comparado ao placebo, não tem diferença nenhuma no que? No aumento do volume do vasto lateral, né, esse músculo e região daqui da perna. Agora, estudos também em idosos, que eles suplementaram com 6,6 grama de leucina, dividido isso em 5 refeições. Então, aqueles compararam de vida sedentária, atividades diárias e fizeram musculação. Não teve diferença alguma no ganho de massa muscular. Tá? Então, tanto em jovem quanto em adulto, parece que suplementar com leucina isolada não tem efeito. Por que suplementar com a leucina isolada não tem efeito? Veja só, esse aqui é o RNA sacrus, um RNA de transferência, né? Cada hora ele vem aqui trazendo um aminoácido, então metionina, valina, isoleucina, lisina, glicina, arginina. Então, ou seja, com todos os aminoácidos, não somente um, com todos os aminoácidos, que forma a cadeia polipeptídica, que você vai formar o músculo, né? Então a gente não precisa comer um aminoácido. Por isso que não adianta suplementar com um aminoácido, tem que suplementar com todos os aminoácidos, né? E aí, vamos fazer o cálculo, então, aquele exemplo prático, né, que eu calculo na prática clínica minha. Então, se eu preciso ingerir 59 miligramas de leucina a cada grama de proteína, vamos fazer a regra de 3, certo? Então, se eu pegar aqui um homem de 70 quilos, né, colocar que ele tem que consumir 1,8 grama de proteína no dia, então o indivíduo tem que consumir 126 gramas de proteína no dia todo, né? Só que quanto que seria de leucina? Então faz regra de 3, né? 1 grama, 59 miligramas de leucina, né? Se eu preciso comer 126, está para X. Então, quanto que daria isso, né? Então, se eu multiplicar, né, 126 por 59, daria em torno de quê? 7,4 gramas de leucina, né? Seria a minha necessidade diária. Então, ou seja, o nutricionista tem que fazer esse cálculo na prática clínica. O problema é que as tabelas de composição aqui do Brasil ainda não colocam os aminoácidos de forma completa. Então, aí teria que usar a tabela americana, na tabela da USDA, né, ou USDA, em português, da USDA americana, elas trazem os aminoácidos, né? Então, é a tabela que eu utilizo aí para você saber quanto de leucina o indivíduo está ingerindo, por exemplo. Não só leucina, mas outros aminoácidos. Mas considerando que ela é o principal aminoácido, é esse cálculo que o nutricionista deve fazer na prática clínica. Também
tem estudos mostrando o óleo de coco, né? O óleo de coco, o que os estudos mostram comparado com a mídia, né? Então esse aqui é na mídia, né, daqui na capa da Boa Forma, aqui mostrando que, né, o óleo de coco emagrece. Agora, quais são as hipóteses, né? Primeiro, aumentar a termogênese, aumentar a saciedade, modelar o músculo e o óleo de coco no café. Será que emagrece ou não emagrece? Vamos ver. A própria diretriz aqui do consumo de óleos e gorduras do Brasil já mostra que o óleo de coco não se recomenda o óleo de coco para tratar o quê? Hipercolesterolemia, sendo necessários estudos adicionais para orientar seu uso na prática clínica. Então, ou seja, suplementar com óleo de coco para melhorar a dislipidemia não é adequado. Aí, sabendo aí que o óleo de coco já não serve para muita coisa, né? Olha o que esse bodybuilding fez. O cara tinha 25 anos, deu entrada no hospital, relatando dor no cotovelo, no braço, inchado por vários dias. Ultrassonografia encontrou ruptura completa do tríceps e ressonância magnética, múltiplas lesões musculares. E aí o jovem, ele relatou que tinha sido fisiculturista por 4 anos, que frequentava a academia 3 vezes por semana e que confessou injetar óleo de coco no braço. E aí, para quê? Para ficar musculoso, né? E aí, olha só, ele juntamente com óleo de coco, ele relatou o consumo de insulina ultra rápida, hormônio T3, vitamina B12, esteroide anabolizante e excesso de suplementos proteicos. Então, ou seja, olha aqui, português claro, burrice, né? Também tem estudos mostrando, né, alguns indivíduos aí consumindo na prática clínica, que o óleo de coco, TCM, aumenta né, a oxidação, aumenta a performance. Não. Por quê? Com o óleo de coco, né, o TCM, ele é um ácido graxo de cadeia curta e média. Esse ácido graxo, ele é absorvido pelo estômago, ele vai via veia porta, né, transportado pela albumina, primeiro para o fígado. Não vai primeiro para o músculo utilizar como fonte de energia, né? Então essa é uma primeira resposta que suplementar não funciona. E aí 3 estudos aqui do Asker e de Kendrup, né, mostrando que o efeito poupador de glicogênio, que seria uma das hipóteses, das razões, né, para se utilizar o TCM, né, além de aumentar aqui a performance, seria poupar glicogênio e nos minutos finais de uma prova, por exemplo, você consegue utilizar. Né? Então, ou seja, você queima primeiro gordura e depois você vai utilizar o carboidrato como fonte de energia aí do glicogênio. Só que esses 3 estudos foram negativos, então, ou seja, o efeito poupador de glicogênio é extremamente baixo, insignificante durante essas atividades físicas, principalmente aquelas aeróbicas misturadas com anaeróbicas. Também tem estudos mostrando, né, estudos brasileiros, inclusive, comparando com óleo de coco com óleo de oliva, mostrando que o óleo de coco é pior, né, um estudo randomizado aqui em mulheres com excesso de peso, que ele diminui a saciedade e diminui a plenitude, então, ou seja, pior, né, para a prática clínica. Também tem estudos mostrando, né, esse estudo aqui do nosso grupo, né, já que eu estava falando assim, não, óleo de coco não é bom. Então vamos colocar óleo de coco no café, né? Então você aumenta ainda mais a caloria, né? O café não tem caloria, ele aumenta a oxidação. Vai colocar óleo de coco, né? Só que qual que é o problema? 1 ml de óleo de coco tem 9 calorias. Se você colocar 10 ml, uma colher de sopa num café, você vai ingerir 90 calorias. O efeito termogênico do óleo de coco vai ser em torno ali de 12, 15 calorias. Então, o óleo de coco aumenta o gasto de energia? Aumenta, em torno de 15, né? Se for aí uma colher de sopa, em torno de 15, 20 calorias. Só que você ingeriu 90 calorias. Então, você está com saldo positivo de 70 calorias no seu organismo. Vale a pena? Pois bem, mas aí a gente fez esse estudo agudo, né? Uma corrida de 800 metros, suplementamos café com óleo de coco, e é o que nós observamos, né? Um grupo água, café descafeinado, água, café descafeinado, cafeína e óleo de soja, e o outro grupo foi água, café descafeinado, cafeína isolada e o óleo de coco. O que nós observamos? Nenhuma alteração na resposta subjetiva de esforço físico, avaliada pela escala de Borg, assim como não houve alteração na performance física. Então, ou seja, não aumenta o performance. O ômega 3 é um dos efeitos, né? E se fala muito do ômega 3, né? Para efeito anti-inflamatório, melhora da via da insulina, dano muscular, síntese proteica. Vamos mostrar restrito à síntese proteica. Primeiro, o que o consenso do COI coloca para nós? Ó, mostra que ele pode, né, influenciar a função e melhorar a função imune,
E alguns indivíduos, né, o efeito anti-inflamatório induzido pelo exercício, ele ainda é meio controverso. E qual que é a evidência? Então, a limitada, né, a evidência ainda do ômega 3 diminuir a inflamação, principalmente as infecções também respiratórias do trato respiratório superior em indivíduos que são atletas. Agora, esse estudo aqui agudo, né, randomizado, mostrou, eles controlaram a dieta, eles suplementaram com 5 gramas de ômega 3, dividido aqui em EPA e DHA, e indivíduos que fizeram leg press e leg extension. E aí eles observaram o quê? Da bolinha branca, que teve um aumento da síntese proteica, né, nesse estudo aqui. Então, será que cronicamente aumenta a massa muscular? Então, isso é meio controverso, né? Ainda pode aumentar a síntese proteica, mas será que isso representa aumentar a massa muscular? Né? Uma das razões, né, da via pelo qual o ômega 3 ele pode melhorar a massa muscular é que sabe-se que o ômega 3 ele se liga ao receptor GPR120, ele ativa essa cascata beta-restina, que está associado com ativar mTOR e síntese proteica. Além disso, pode inibir a via inflamatória e via de atrofia muscular, né? Deixando essa via que é anabólica, ela mais livre para aumentar a síntese proteica. Então, essa é uma das razões que se fala, né, do possível efeito anabólico do ômega 3. Tem estudos mostrando que o ômega 3 ele pode atenuar, né, parcialmente aqui o estresse oxidativo, baseado nesse estudo, né, que eles deram aqui, compararam com placebo, em indivíduos que fizeram teste até exaustão. Entretanto, não controlou a dieta. Então, por exemplo, esse estudo aqui já não é interessante. Por quê? Porque ele não controlou a dieta, não é um estudo adequado. Esse estudo aqui, ó, já controlou a dieta, eles fizeram 30 minutos de bike e eles observaram que há um aumento da oxidação de gordura, tanto em repouso quanto durante o exercício. Então, ou seja, já é um estudo mais que a gente pode utilizar como um possível efeito, né? Tem uma pessoa que pratica bicicleta, vou para a literatura, será que vai oxidar mais gordura? Essa pode ser uma estratégia interessante, né? Tem outros estudos mostrando que o ômega 3, né, aqui pela essa meta-análise, mostrando que ele pode melhorar a função vascular e também pode reduzir a homocisteína quando suplementa com ômega 3. Por quê? Porque ele está associado com a homocisteína, associado com o marcador de doença cardiovascular, né? Então, são estudos também, além de serem estudos muito controlados, são estudos que incluíram mais de 5.900 pessoas. Então, são estudos robustos, né? Que a literatura mostra para nós. E observa que nenhum desses estudos que eu estou colocando, você não vai, né, utilizar um estudo publicado in vitro, um estudo publicado em animais, e falar, a suplementação da casca da abóbora é boa para aumentar a performance, né? Porque tem um estudo em animais que mostrou isso. Pô, isso não é nível de evidência, né? Como eu mostrei para vocês. E aí a dose, então, de ômega 3, né, seria 1 a 3 aí, gramas, que é o que os estudos mostram com efeito positivo. Comer peixe, né, essa meta-análise aqui também mostra, olha só, todos os estudos, né, positivo, comer peixe pode aumentar a concentração de vitamina D em torno de 4 vezes e suplementar pode aumentar em torno de 6 vezes. Outros estudos mostrando que o CLA, né, o ácido linoleico conjugado, então, meta-análise mostrando que ele pode emagrecer em torno de 1,3 quilos durante um ano. Só que, então, a sua eficácia, né, ela não é clara e o efeito, né, a longo prazo, porque um ano para perder 1,3 kg é muito pequeno, né? Então, aí se coloca que suplementar com CLA para emagrecimento, essa meta-análise, uma revista European Journal of Nutrition, uma revista qualizada no Brasil, mostra que parece que não é bacana. O outro tipo de estudo, por exemplo, que não tem ali na UL, nas DRIs, mas que vale a pena, por exemplo, que é muito utilizado, é o chá verde, né? Esse estudo aqui do ASCA, eles fizeram com indivíduos corredores, e eles observaram que a catequina do chá verde, ó, EGCG, em torno de 350 miligramas, está associado com aumento da oxidação de gordura e aumento do gasto energético induzido pela catequina quando comparado ao grupo placebo. Também tem estudos mostrando que não somente a catequina,
Mas será que se eu tomar o chá... Então, esse estudo aqui fez isso. Ó. Eles deram chá 500 ml por dia, que tinha em torno de 625 miligramas da catequina, foi responsável por diminuir o que? A adiposidade corporal. E esse estudo é bacana porque eles utilizaram mulheres e controlaram, né, aqui o exercício físico, em torno de 180 minutos de exercício, intensidade moderada, no mínimo 3 vezes por semana. Tá vendo a barrinha cinza comparado com a barrinha branca, que foi o placebo? Mostra um efeito positivo em quê? Em reduzir a gordura abdominal e subcutânea. Proteína isolada de soja também tem alguns estudos, né, que embora não tenham o L dela, mas o que a literatura coloca? Olha só. Aqui eles colocaram, ó, proteína isolada de soja, 25 gramas dela, tá? 2 vezes por dia. Então, 50 gramas da proteína de soja, tinha em torno de 42 gramas, e 42 miligramas de isoflavona, que é o princípio ativo ali da proteína de soja, né, além da proteína. Mostrou que uma redução da proteína C reativa, ou seja, da inflamação, e de marcador de dano muscular, tanto quando fizeram bicicleta, né, quanto em uma partida aí, né, uma luta. Também tem estudo mostrando que 10 gramas da proteína de soja, ela é efetiva em aumentar a síntese proteica, né, quando comparado ao placebo, assim como o whey e o whey protein, né, a caseína não tem efeito. Também tem estudos lá em adultos, aqui em doses que 30 gramas, né, uma dose um pouquinho maior, está associado também com aumento de síntese proteica. Não só síntese proteica, tem vários estudos já mostrando, né, para quem gosta aí de treinar para hipertrofia, que consumir proteínas de fonte vegetal, no caso a proteína de soja, seja adulto ou idoso, aumenta, além de aumentar a síntese proteica, aumenta o tamanho do músculo, né? A massa muscular também aumenta, né? E tanto faz, né, se a proteína é fonte vegetal ou fonte animal, por exemplo, o whey protein. Por que isso? Sabe-se que a proteína de soja, né, ela ativa diretamente a mTOR e leva a síntese proteica. Por quê? Porque ela também tem boa quantidade de leucina, por exemplo. E aí, né, eu já estou encerrando, né, um bônus que eu falei que eu queria dar para vocês agora nos minutos finais, né, para vocês pensarem. Diante de tudo isso que eu falei, né, escolher o melhor nível de evidência, como elaborar uma receita, né, uma prescrição, então, né, a gente falou de dose mínima, como encontrar lá no nap.edu, né, na diretriz, né, da a resolução da Anvisa, pelo qual eu mostrei já a lei, que é a 656/2020. Só que, né, quando está na prática clínica, como que elaborar a receita? O que tem que conter na receita? E veja só o que a Anvisa coloca para nós. Tá? Esse aqui é um exercício que nós temos que fazer. Quem ainda não está na prática clínica, é estudante de nutrição, deve estudar, trabalhar um pouquinho disso, como elaborar uma receita. Tá? Então, o que tem que ter lá? Nome do paciente, cliente ou usuário, né, daquele suplemento, a via, a composição e a posologia, né, do suplemento que você vai prescrever, a data da prescrição, a assinatura nossa, né, eu sou vinculado ao CRN1, o carimbo do profissional, que tem que ter nome no carimbo, o número do registro, o conselho de profissão, no caso CRN1, e a respectiva jurisdição. Como mais uma vez eu falei, CRN1. Telefone e o endereço completo ou outro meio de contato do profissional. Então, ou seja, você fez a prescrição lá, a receita, tem que ter todos os seus dados, nome completo, telefone e o endereço. Então, como conclusão, né, de tudo isso que eu falei, de limites, né, de prescrição de suplemento, tanto para mínimo quanto para máximo, nós devemos seguir as normas da Anvisa, no caso a resolução da Anvisa, né, 656/2020, e os seus respectivos anexos, pelos quais eu comentei aqui na apresentação. Quando não tiver os limites mínimos e máximos, né, o L, né, o limite máximo tolerável sem efeito colateral, definido pela NAP.edu, né, no caso as DRIs, devemos buscar artigos científicos. Quais artigos científicos? Meta-análise, revisões sistemáticas, estudos randomizados, controlados, principalmente por placebo, seja ele cruzado ou de grupo paralelo. Entretanto, ler, não só ler os resumos, mas ler os artigos, né, as meta-análises como um todo,
para ver se, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da cepa de probióticos, se são todas as cepas, né? E a gente viu lá que quando coloca todos os estudos junto, o probiótico foi bom para melhorar a constipação, por exemplo. Mas, por exemplo, lá o Lactobacillus reuteri não foi bom para isso, né? Nesse exemplo que eu dei. Então, mais uma vez eu reforço, quais estudos? Meta-análise, estudos randomizados, duplo cego, que apresentam maior nível de evidência, assim como os consensos, né? Eu falei muito do consenso do COI, que eu deixei aí a referência para vocês estudarem mais a fundo, e as guidelines e os consensos americano de medicina do esporte, né, que foi publicado na Medicine Science Sports Exercise, e assim como as diretrizes brasileiras. Lembre-se que nem sempre uma meta-análise é de boa qualidade, reforço isso várias vezes. Espero que vocês tenham gostado. Meus links e meus acessos aí para quem quiser tirar dúvidas posteriormente, né? Tem meus e-mails, gpimentel@yahoo.com.br, minha rede social Instagram gdpimentel, e meu YouTube, pelos quais eu coloco algumas aulas algumas vezes, né? Então, nutricionista Gustavo Pimentel. Lembro vocês de seguir a individualidade, nunca esquecer disso, né? Porque uma prescrição para um indivíduo de 20 anos é diferente para o idoso, assim como para uma pessoa de 50 anos. Gostaria de agradecer aos colaboradores aqui na UFG, o Grupo de Imunometabolismo e Exercício, nutrientes, professores estrangeiros. Gostaria mais uma vez de relembrá-los a entrar no site da abne.org.br. Agradeço a CNPq, pelo qual eu sou bolsista produtividade aqui no Brasil, em PQ2. E gostaria de deixar, né, essa foto aqui de um fotógrafo belga que eu gosto muito, né? Cuidados com os exemplos de família nas redes sociais, né? Por quê? Cuidado com o padrão de beleza que estão sendo impostos pelas redes sociais. Será que os suplementos vão fazer uma família feliz, unida, né? Como muitos nutricionistas mostram em redes sociais? Então, cuidado com isso. Gostaria aqui, mais uma vez, de deixar os meus contatos. Isso aqui é a foto do nosso grupo de pesquisa. Um abraço e até breve.